Muito bem, amados, chegamos então ao nosso oitavo encontro. Esse é o nosso oitavo encontro. E no encontro passado, nós vimos João, o evangelista, registrando como João, o Batista, apresentou Jesus para os fariseus, para os levitas que vieram até ele. Eles foram até João para saber quem era João, quem é esse homem que está batizando e que batismo é esse que ele estava fazendo. Então, essa foi a máxima que nós vimos no encontro passado. E João vai afirmar que não é o Messias, não é o Elias, não é um profeta, mas afirma assim que havia um Messias que estava no meio deles que eles não conheceram. E esse Messias que João Batista está apresentando, João fala que eu não sou nem digno de ser servo dele, não sou nem capaz de desatar as sandálias dele. E eu acredito que essa comissão, que veio de Jerusalém até onde João estava batizando, voltou para Jerusalém mais confuso ainda. O que eles vão dizer para o Sinédrio? Eles foram enviados do Sinédrio. O que eles vão dizer para o Sinédrio? Olha, o homem que está batizando lá, ele falou que não é o Messias, mas também falou que não é o Elias que retornou. Ele está falando que não é nem profeta, mas ele está batizando. Ele está batizando, ele não é um sacerdote, mas está batizando, e batizando com água. E diz que esse batismo com água é para arrependimento, porque eles não conseguiram cumprir a lei. Então, é um batismo de arrependimento por não ter cumprido a lei, por ter desobedecido a lei. E tem mais, ele se diz a voz do que clama no deserto. Lembra que o nosso profeta Isaías tinha feito a profecia que haveria alguém como um arauto que traria essa notícia, a voz que clama no deserto, preparar os caminhos para o Messias? Ele está te dizendo essa voz que clama no deserto. E tem mais, ele diz que quem é superior a ele, já está entre nós. Muito bem. Foi essa a informação que João passou para eles. Eles voltaram certamente mais confusos ainda. Agora, a partir do versículo 19, nós vamos ver João, o Batista, apresentando Jesus aos seus discípulos. Olha só, João, o Batista, não fazia milagres, não fazia curas, não tinha nada de sobrenatural nas ações dele. Era apenas um pregador. Mas tinha seus discípulos. E tinha aquelas pessoas que o acompanhavam. E agora ele vai apresentar Jesus para essas pessoas que o acompanhavam. Vamos ver? Eu falei 19, né? 29. Versículo 29 diz assim: No dia seguinte, os fariseus, os levitas vieram até João, voltaram para Jerusalém. Aí no dia seguinte, João, o Batista, viu a Jesus. Olha, João está batizando. Várias pessoas afluíam até ele, tinha seus discípulos, e ele olha, vê, entende que aquele que está vindo é Jesus. Ele viu Jesus que vinha até ele, e ele grita em alta voz: Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Jesus e gritou: Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E continua: este a favor de quem eu disse: Após mim veio um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele mesmo fala: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, eu, João, fui mandado para batizar com água. No versículo 29 até o versículo 31 a gente encontra essa informação. Mas eu quero me prender a essa informação aqui: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quero me atentar a isso aqui. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque para nós hoje, é fácil entender o que o João Batista queria dizer. Para nós é fácil entender. Mas vamos pensar como aqueles homens que estavam acompanhando João, os discípulos de João Batista, como é que eles receberam essa informação? Eles estão ali com o João Batista, vendo batizado e tal, entendendo do arrependimento, que não cumpriu a lei, entendendo que vai chegar o Messias, e João está falando que o Messias já está aqui. Aí ele recebe a informação que o Messias, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, o Batista, comparou Jesus a um animal, cordeiro. Um animal que era usado nos rituais do templo. Essa foi a comparação que Jesus fez. Foi essa informação que aqueles homens tiveram. Está vindo ali um animal, um cordeiro,
que é utilizado nos rituais de sacrifício, de purificação, lá no templo em Jerusalém. Então Jesus foi comparado naquele momento por João Batista como um animal que era sacrificado por causa do pecado de alguém. Essa era a informação que eles tinham da lei mosaica. Eles entendiam que se eles pecassem, e de acordo com a lei mosaica, o animal teria que ser imolado para a purificação, para a expiação daquele pecado. Então, para cada pecado havia um animal que deveria ser imolado. E essa é a informação que eles têm. Ali um animal que vai ser imolado. Estou pensando como pensaria um homem daquele momento ali. Não estou pensando como pensaria um cristão hoje, que o cristão sabe perfeitamente o que João Batista quis dizer. Mas estou voltando à forma primitiva de entender isso aqui. Então, essa é a ideia que João passou. Eles podiam estar também associando a essa informação, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, talvez com a história que eles conheciam muito bem. Lá no Egito, na última praga, na morte dos primogênitos lá no Egito, foi orientado que cada um ficasse na sua casa, imolasse um cordeiro perfeito, sem defeito, e passasse o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte iria passar e iria matar os primogênitos de quem não tivesse o sangue na porta. Então, eles poderiam estar associando também a ideia que João está passando como aquele cordeiro que deixa o mal para o lado de fora. Pensamos assim, né? Então, essa informação, naquele momento ali que foi passada por João, para aqueles homens, deve ter dado um susto. Como assim cordeiro de Deus? Como assim cordeiro? Os hebreus conheciam muito bem qual era a função sacrificial de um cordeiro. Eles criavam os cordeiros perfeitos para poder serem imolados no templo em função dos pecados. Mas João, o Batista, compara Jesus com o cordeiro e, mais ainda, afirma que esse cordeiro tira o pecado do mundo. Peraí, não estou entendendo. Na lei mosaica, o cordeiro que era imolado tirava o meu pecado. Eu pequei, eu matei o cordeiro lá no templo com o sacerdote e aquele meu pecado foi expiado. Agora João está me dando duas informações. Primeiro, que ali é um cordeiro. E segundo, que ele tira o pecado do mundo. Duas informações importantes aqui. O cordeiro sacrificial tinha de ser imolado para expiação do pecado. E aí, nesse caso, o pecado do mundo. O pecado do mundo. A coisa começa a se avolumar. Mais tarde, João, o evangelista, não o Batista, o evangelista, vai escrever lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí o cordeiro de Deus aqui, João o evangelista, diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor sabia que era necessário isso. Aquele que existia, como João Batista vai falar, antes de mim, que tem a primazia, é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que Deus providenciou para ser imolado para expiação do pecado de todo mundo. As informações começam a se juntar agora. Porque aqui está a verdadeira chave do cristianismo. Enquanto as demais religiões ou seitas, nessas religiões, o homem precisa oferecer sacrifícios aos seus deuses ou às suas entidades, no cristianismo é completamente diferente. O próprio Deus providenciou o sacrifício para nós homens. Eu não preciso fazer mais nada, apenas eu preciso aceitar o sacrifício que já foi feito pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas informações que são importantes para nós hoje. Jesus é o Cordeiro que foi separado desde a fundação do mundo e enviado por Deus para morrer em sacrifício em nosso lugar. Essa é a chave do cristianismo. O Cordeiro precisava morrer, porque sem sangue não há remissão de pecado. Quando Adão e Eva se viram nus, Deus preparou roupas de pele de animais para eles. Então, algum animal naquele momento foi abatido, para que a pele fosse retirada, para servir de roupa para os homens. Sangue foi derramado logo ali. A lei mosaica estipulava que o animal deveria ser abatido para expiação do pecado, mas tinha um detalhe: tinha que ser no templo. Tinha que ser no templo, não era nas sinagogas.
no templo. Era no templo que o animal tinha que ser levado para ser imolado, e não era por qualquer um, era por um sacerdote. Somente no templo é que podia haver o sacrifício do cordeiro. Deus, que é o Senhor que providenciou o cordeiro para expiação de todos os pecados da humanidade, ele permitiu que o templo fosse totalmente destruído e não fosse mais reconstruído até os dias de hoje. O cordeiro sacrificial que Deus reparou fez um único sacrifício suficiente para a remissão de todo o pecado. Todo. Não preciso mais do cordeiro e não preciso mais do templo. Essa é a informação que Deus passou para a gente. O templo, no ano 70, foi totalmente destruído pelos romanos e está destruído até agora. Não foi mais reconstruído o templo. Seu sangue, o sangue de Jesus, nos limpa e nos purifica de todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Aos olhos de Deus, o sangue de Jesus nos faz mais alvo do que a neve. Aquele que aceita Cristo tem seus pecados redimidos, aos olhos do Senhor estão purificados. Jesus veio ao mundo para fazer o que religião alguma pode fazer. Jesus veio para fazer aquilo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. E Jesus veio fazer aquilo que esforço nenhum humano pode alcançar. Ele veio para tirar o pecado do mundo, para tirar o seu pecado, para tirar o meu pecado, para tirar o nosso pecado e nos fazer dignos de ser chamados cidadãos do reino de Deus. O pecado é algo tão terrível, mas tão terrível aos olhos de Deus, que Deus providenciou o que ele tinha de melhor. Ele providenciou o seu próprio filho, o seu filho. Não há outra opção para nos livrar da culpa e das consequências dos nossos pecados. Nós não podemos expiar nossos próprios pecados, nós não podemos absolver-nos dos nossos próprios. Não há justificativa para os nossos pecados. O Cordeiro de Deus, pelo seu sangue, tira o pecado de todo mundo. Só em Jesus é que nós somos salvos da ira de Deus que há de vir por causa do pecado. Somos salvos da ira de Deus que há de vir sobre todo pecador. Foi na cruz que Cristo triunfou sobre o pecado. Foi na sua conversão que você triunfou sobre os seus pecados. Você que aceitou Jesus, que já aceitou Jesus, guarda essa palavra. Você triunfou. Como Jesus triunfou na cruz, quando você se converte e aceita Cristo, você triunfou sobre as consequências do seu pecado. Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões. Pelas nossas transgressões ele foi transpassado. Seu sangue foi derramado pelos nossos pecados, não pelo pecado dele, ele não tinha pecado nenhum, mas seu sangue foi derramado pelos nossos pecados. Seu sangue foi derramado para toda tribo, raça, povo, língua e nação. Seu sangue foi derramado pelo pecado do mundo inteiro, de todas as gerações, do Antigo, do Novo Testamento. Todos nós somos salvos pelo Messias. Aqueles que viveram no Antigo Testamento foram salvos pela certeza, a esperança de que o Messias viria. Nós, na época do Novo Testamento, somos salvos pela certeza que Cristo já veio e que ele vai voltar. Só o Messias, só Jesus pode fazer isso por nós. O Cordeiro de Deus é o Salvador do mundo. É por isso que João, o evangelista, vai registrar lá no livro de Apocalipse, como eu já citei, capítulo 5, verso 9. Ele é o Cordeiro que foi morto e comprou com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Essa é a informação que os dois João estão passando para nós. Finalizando nosso encontro, João Batista afirmou: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o verbo está no presente. O Cordeiro de Deus que foi morto tira o pecado do mundo. Diariamente, ao redor do mundo, durante milênios, o Cordeiro de Deus continua tirando o pecado do mundo, oferecendo o seu sacrifício, oferecendo o seu perdão, oferecendo vida eterna. Infelizmente, muitos desprezam essa oferta e preferem continuar no mundo com os pecados do mundo. Prefere ficar no império das trevas a vir a ser um cidadão do reino de Deus.
Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Evangelista escreveu, João Batista pronunciou. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Agradeça, agradeça, porque o que Ele fez por você, por mim, por nós, ninguém jamais o fará. Ninguém jamais o fará. Lembre-se de agradecer a Cristo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará por aqueles que acreditam, que aceitam e se voltam para Ele com todo o coração. Fiquem em casa, se cuidem e até o próximo encontro.